lugar. Na semana passada, nós começamos a falar um pouco aqui sobre o povo de Deus como um povo missionário. E nos últimos 15 dias, nós estivemos aqui reunidos com 19 irmãos que foram alunos da nossa primeira escola intensiva de missões. E nesta ocasião, nada mais oportuno do que não desperdiçarmos uma chance como essa de continuarmos encorajando a igreja que se reúne aqui a respeito desse assunto tão importante que é a missão. Então hoje eu gostaria de ser formatura da nossa primeira escola. Os nossos alunos estão por aí espalhados, que vão estar se formando hoje. Eu gostaria de continuar compartilhando algumas poucas coisas a partir daquilo que nós já falamos na semana passada, baseado no texto de Mateus, no capítulo de número 28, e eu vou retomar essa leitura. Mateus 28. No capítulo 28, no versículo de número 18, 19 e 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos, capítulo de número 1. Verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, na semana passada eu procurei compartilhar e mostrar aos irmãos que a igreja é missional e missionária não por causa daquilo que ela faz, mas por causa daquilo que ela é. E a partir do texto de Mateus, capítulo de número 16, nós procuramos encorajar os irmãos a entender que a igreja é enviada porque ela tem a natureza de Cristo. Sendo Cristo o centro da igreja, sua própria natureza, ela não poderia ser outra coisa senão algo ou um organismo que está identificado com essa identidade que na verdade é do Messias de Deus, o enviado de Deus. Por ter a natureza de Cristo, Cristo ser seu centro, essa é também a identidade da igreja. E por envio nós traduzimos de maneira mais sistemática a expressão apostólica. Então a igreja é apostólica em sua natureza. Por isso, avançamos para o entendimento de que a igreja não se move por oportunismo nem por necessidade, porque ela é um movimento e não um monumento. Todas as vezes que a igreja trabalha para si, ela se comporta como um monumento. Então ela precisa edificar coisas estáticas, paradas, coisas físicas, para se apegar a elas, porque essas coisas
que ela constrói com as suas próprias mãos, dá legitimidade para ela continuar dentro do seu próprio plano. Enquanto que a igreja de Jesus é composta, como diz em João, no capítulo de número 3, daqueles que nasceram do Espírito. E aqueles que nasceram do Espírito são como o vento, porque ninguém sabe de onde vem e nem para onde eles vão. Um movimento. Não no sentido de um agito, como a palavra é usada nesse tempo, mas movimento no sentido de ação. A igreja, ela é as próprias mãos do nosso Senhor tocando o mundo. Ela é os próprios pés do Senhor andando pela face da terra. Então, toda vez que a igreja atua como se ela fosse um prédio, como se ela fosse uma instituição, como se ela se resumisse a uma coisa, ela está distorcendo completamente o Verbo eterno e projetando sobre Jesus a sua imagem, não recebendo do Cristo eterno a imagem de Deus para caminhar. Então ela inverte, fazendo com que Jesus pareça um ídolo, mudo, surdo, cego. Agora, quando a igreja permanece sendo esse movimento de Deus sobre a face da terra, ela recebe poder do Espírito, e ao receber poder do Espírito por dentro, nem o inferno pode detê-la, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja monumento se defende do ataque das trevas. Uma igreja movimento faz o inferno se defender do ataque do evangelho que vai dentro da igreja. Você consegue entender isso? E a partir disso eu gostaria de mostrar aos irmãos o principal exemplo que nós temos na Escritura de um movimento de pessoas que compreendeu isso. Em Atos, no capítulo de número 2. Abra comigo Atos no capítulo 2. Aqui no verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Continue com a sua Bíblia aberta, olhe para mim. Quem estava reunido no dia de Pentecostes no mesmo lugar? Todos. Todos quem? Todos aqueles a quem Jesus havia dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós. E, olhando mais para trás, quem era esse grupo para quem ele explicou isso como resposta? É este o tempo em que o Senhor restaures o reino a Israel? São aqueles que ele disse lá antes, no final de Lucas: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ok? Esperando a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém, esperando a promessa do meu Pai. Então, quem são esses todos? São aqueles irmãos e irmãs que creram, que amaram e que decidiram esperar no Senhor as palavras que ele havia dito para que se cumprissem sobre eles. Agora, quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai descobrir em Coríntios
que eram aproximadamente 500 irmãos, para os quais Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que a promessa do meu Pai venha sobre vocês. Mas no dia aqui de Atos 2:1, só restavam 120 pessoas. 500 pessoas que andaram com o Senhor, que experimentaram do Senhor, que provavelmente foram tocadas pelo Senhor, que viram os milagres do Senhor, que conheceram Jesus, sucumbiram numa espera de 10 dias. 10 dias separaram 500 pessoas de 120. Uau! Em qual grupo você está? De qual grupo você faz parte nessa noite? Dos 120 que permaneceram? Ou dos 380? Que mesmo crendo, mesmo vivendo, mesmo experimentando, encontraram algo mais importante para fazer do que esperar a promessa do Pai. Sabe, irmãos, milagre não é suficiente para a gente se tornar a igreja que a gente precisa se tornar. Ver coisas sobrenaturais não é suficiente para a gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Tem algo que não é o Senhor quem vai fazer. Tem algo que está circunscrito à minha e à sua posição diante dele. Permanecer esperando em fidelidade até que aquilo que ele disse se cumpra, sem andar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, enquanto a promessa do Pai não cair sobre nós, sobre você, sobre a sua casa. Cara, 500 pessoas, 10 dias a separaram daquela que seria a experiência mais importante das suas vidas para sempre. E aí, qual é a primeira coisa que eu quero destacar aqui dentro desse texto? É que quando a Bíblia diz que estavam todos reunidos, há para mim, eu não sei se você já parou para pensar nisso, parece que o significado da palavra todos para mim é diferente do significado que a palavra todos tem para Deus. Porque para mim todos seriam os 500 que ouviram. Mas para Deus todos é os 120 que permaneceram. E é por isso que eu quis voltar com vocês, fazer uma rebobinação nessa história. Porque quem é todos aqui? 120. Mas quem é todos que ouviram? 500. Sabe o que isso tem me ensinado, irmãos, quando eu olho para esse texto? É que para Deus todos não é um número. Todos para Deus é um remanescente. Deus não leva em conta aqueles que desistiram. Deus não contabiliza aqueles que ficaram. O Senhor não faz número, Henrique, daqueles que pegaram um atalho, cara. Isso me assusta, mas ao mesmo tempo me encoraja. Porque me faz voltar a crer que não é necessário um grande número de pessoas para Deus fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Se 2 ou 3 de nós permanecermos fiéis, para Ele isso significa todos.
500 já havia sido um filtro muito grande, já tinha ficado muita gente para trás, pastor Josa. 500 já era uma peneira, cara, fina. Mas para Deus 500 ainda não eram todos. 10 dias de espera, até que ele tivesse todos que ele precisava que estivessem. Você entende isso? Essa é a primeira pergunta para entender se nós queremos realmente ser uma igreja missional. É se aqui existem todos 500 ou todos de 120. É saber que tipo de todos você compõe. Se é o todos de Deus ou todos da igreja. Não é o todos não, viu, irmãos? É o todos. Você está entendendo? Isso é muito sério, cara. Porque de quantos Deus precisa para fazer aquilo que Ele prometeu? De todos aqueles que são fiéis. E não importa o número, esses são suficientes. Por quê? Porque Ele já sabia, Rafa, quantas nações viriam até o dia de Pentecostes. Um para cada nação representada. Aproximadamente 120 nações. Então o que ele estava esperando? Que o todos da igreja se descompletasse, para o todos dele se completar. O todos de Deus não é o mesmo todos nós. Cuidado, você pode estar no todos errado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: se você faz parte de uma igreja que quer cumprir a missão de Deus, você precisa fazer parte do todos de Deus, não do todos dos homens. Você precisa estar entre aqueles que permanecem quando a espera separa os homens dos meninos. Mas a gente já ofertou, vai ter que ofertar de novo? Sim, eu só fui até a primeira oferta, então faço parte do todos dos homens. Mas eu jejuei 9 dias, era 10? Era, fiz minha parte, todos da igreja. Todos da igreja não é todos de Deus. Você está aí? A segunda coisa que eu quero observar, vamos continuar a leitura para você entender. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. É muita coisa que tem nesse texto, não posso falar sobre tudo que está aqui. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos de quem? Todos de Deus. Todos de Deus ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Porque a primeira coisa que acontece como sinal do que Deus estava fazendo ali é um som. Por causa do significado do dia de Pentecostes. Eu vou contar rapidamente, já falei isso aqui várias vezes. A festa de Pentecostes era uma festa agrícola, chamada Festa da Colheita, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Porque ela acontecia 50 dias, chama Pentecostes, a expressão grega para dizer 50 dias após a principal festa que acontecia entre os hebreus, a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa se imolava o cordeiro para celebrar a libertação do Egito. Mas na festa de Pentecostes se reunia para entregar as primícias ao Senhor. E durante 7 dias eles celebravam o Senhor com as suas primícias,
Porque lá no Monte Sinai, quando o Senhor os libertou, Páscoa, Pessa, e eles passaram a seco pelo mar e começaram a sua história como nação, o Senhor chamou Moisés no monte, e a segunda coisa que acontece, ele dá no monte para Moisés a sua lei, escrita em tábuas de pedra. Amém? O povo de Israel tem muitas coisas que são importantes, mas o principal símbolo da fé do povo de Israel é a lei. Então a festa de Pentecostes é a segunda, mais proeminente, no sentido de ter um apelo não só pedagógico, cultural, simbólico, mas altamente espiritual, porque sem a lei eles não seriam a nação que eles se tornaram e não poderiam conhecer o seu Deus. Vocês estão aí? Ótimo. Então o que eles faziam em Pentecostes? 7 dias ofertando ao Senhor os seus melhores frutos da sua colheita, com gratidão, porque o Senhor, há tantos anos, mais de 1500 anos antes, provavelmente por aí, havia entregado a eles a sua palavra escrita com o seu próprio dedo em uma pedra, ou em 2 pedras. Você está aí? Ótimo. E quando eles se reuniram, judeus vindo, hebreus, israelitas vindo, de todas as nações, agora onde eles estavam ali, instalados, dispersos, com as suas primícias, quando eles vão ofertar ao Senhor, para agradecer a lei que havia sido dada, na tábua de pedra, o Senhor cumpre a promessa do Pai. E o que eles iam celebrar da lei que estava escrito na pedra do lado de fora, quando eles chegam para o culto, tinha gente que estava esperando na palavra encarnada. Então eles não estavam mais na palavra de pedra, eles já estavam na palavra de carne. Porque o que eles estavam fazendo ali não era mais celebrando o Pentecoste. Os 120 que estavam ali antes dos povos de todas as nações ali, judeus dispersos, chegarem para entregar a primícia, era esperando na palavra de Jesus. Então, enquanto aqueles homens foram celebrar a palavra escrita na pedra, antes deles haviam chegado uns homens que estavam esperando, celebrando a palavra na carne. A palavra encarnada. O que é bom, ou melhor, a palavra na pedra ou a palavra na carne? Nada disso. Quando se unem os que vêm para celebrar a palavra na carne, com os que estão celebrando, os que vieram para celebrar a palavra na pedra, com os que estavam celebrando a palavra na carne, a palavra foi escrita no coração deles, quando o Espírito é derramado. Por isso ela vem como um som. Por que som? Porque é uma palavra que está penetrando os seus corações, cumprindo a palavra dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Joel, que haviam predito que quando o Espírito fosse derramado, Deus faria com o povo uma nova aliança, e essa aliança não seria mais de letra, seria uma aliança de Espírito. Por isso ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O profeta Ezequiel, um pouco mais irresponsável, mais ousado na sua profecia, vai dizer que ele vai tirar o coração de pedra. Que coração de pedra, irmãos? Não é uma referência aos homens em si, mas onde estava o coração deles? Na lei de pedra do lado de fora. Então ele arranca deles esse coração de pedra e coloca dentro deles um coração de carne, não satisfeito em tornar homens religiosos agora em homens vivos. Ele vem com o seu Espírito e escreve com as suas próprias mãos
no coração deles a sua palavra. Homens que vieram para celebrar a lei se encontram com homens que estavam celebrando a palavra na carne. Recebem a descida do Espírito, e nem na carne, nem nas tábuas de pedra. Ela foi transportada, transferida para dentro do coração deles. O significado de Pentecostes é a palavra no coração deles. Por isso tudo começa com um som, para mostrar que Deus estava comunicando algo eterno com homens terrenos, limitados, passageiros. O som penetra. Antes deles tomarem consciência, o sinal visual vem, as línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E qual é a resposta que acontece? Eles começam então a falar em outras línguas, segundo o Espírito. Como? Porque agora ele estava do lado de dentro. Você está aí? O que é que Deus está fazendo aqui, além de mudando o significado espiritual dessa festa, cumprindo uma promessa que ele havia feito desde os profetas? Ele está resolvendo um problema que os homens haviam criado. Em Gênesis, no capítulo 11, nós temos os homens tentando fazer da vontade de Deus um monumento. A Torre de Babel. Os homens quiseram edificar uma cidade para si, e como holoforte do quão bons eles eram, eles queriam construir uma torre. O que a torre é? A torre, irmãos, não se infantilize. A torre para eles era um templo religioso. Eles estavam ali querendo criar a sua própria religião. O homem, ele faz triunfos, holofortes, para apresentar sua religião. Tudo aquilo que nós desejamos pôr em holoforte revela a nossa religião. Se você precisa usar um determinado tipo de roupa para mostrar como numa vitrine quem você é porque isso é sua religião. Sua religião é você, é a sua autoimagem, é a sua reputação. Se você compra um carro para as pessoas saberem quem você está dizendo que isso é sua religião. Eles queriam construir uma torre, porque a semelhança dos povos que estavam ao redor deles, eles queriam proclamar qual era a religião deles. Só que qual é o problema? O Senhor havia ordenado que eles se espalhassem pela terra, e eles queriam ficar num monumento. Muitos de nós pastores nesses dias deveríamos mudar o nome da nossa igreja. Igreja Evangélica Babel deveria ser o nome. Porque é exatamente isso que a igreja faz em grande parte. Constrói um monumento para Deus. Mas que Deus, se o Deus que nós amamos das Escrituras disse para se espalhar? Se é para se espalhar, por que temos a necessidade de construir monumentos? Será que não é para mostrar a todos a nossa religião? Babel Church parede preta, luzes, fumaça, poltronas confortáveis. Irmão, aqui nessa igreja, nesse templo que nos reunimos, nós deveríamos ter 3 tipos de cadeira. Cadeiras normais, cadeiras com ortiga e cadeiras com prego. Você só tem direito de sentar nas cadeiras normais até tantos meses aqui.
Depois você vai ter que sentar na cadeira com ortiga, com formiga. E se isso não for suficiente para te fazer parte de um movimento que Deus está fazendo sobre toda a terra, você vai sentar nas cadeiras com prego. Ao invés de ar-condicionado, nós deveríamos fazer uma fogueira. Porque o desejo de Deus não é que a nossa vida fique confortável, é que não tenhamos mais a nossa vida por preciosa, conquanto que fizéssemos a vontade do nosso Senhor. E Deus tem um clamor no seu coração. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Quando em Apocalipse 5, 6 e 7, João vê o culto que está acontecendo lá no final. Sabe o que tem lá? Não tem um monumento. Tem povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. No final, o culto não tem prédio nenhum, não tem organização religiosa nenhuma. Eu gosto muito desse culto de Apocalipse, que não fala nem quais são os instrumentos que vai estar tocando, que é para não dar de... Se fala violão, a gente sabe que tem alguns povos que usam mais violão. Se fala tamborim, os africanos prevaleceram. Nem diz os instrumentos, nessa parte nem diz os instrumentos, que é para não dar confusão, quem é que vai estar ministrando louvor. Meu Deus, irmão. E nós estamos paralisados, procurando edificar a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa estrutura confortável, para eu chamar meus amigos para ir num bom culto. Sabe qual é o bom culto? O bom culto é aquele que te tira da zona de conforto, é aquele que te incomoda, é aquele que faz sair irado daqui com a sua própria vida. Um bom culto é aquele em que Deus mostra para você onde estão as suas falhas, no que você ainda não entrou, dentro da palavra que Ele chamou você. Um bom culto não é aquele que o som foi bom, que a música foi boa, que a palavra foi agradável. Um bom culto é onde o Senhor nos lembrou de quanto nos falta para nos tornarmos o todos dele, feito daqueles que permaneceram, e que porque permaneceram, se tornaram os remanescentes fiéis. O que está acontecendo em Pentecostes? Deus está resolvendo o problema de Babel. Em Babel Deus teve que descer, porque senão aquele monumento seria o monumento até hoje, e todas as igrejas estariam copiando o projeto de engenharia de Babel e fazendo igual. Só que o espírito de engano de Satanás muda a estrutura externa, mas continua se movimentando com a mesma essência que ele se movimentava. Por isso a igreja, mesmo que não tenha o mesmo padrão de engenharia, continua com a mesma lógica espiritual, se ela não tem um movimento profético que abre os seus olhos, tira suas vendas, arranca os comições dos ouvidos, para que ela entenda que ela precisa se mover pela palavra e não pela estrutura que ela ambiciona, que projeta a si mesmo para a sociedade. Alguém disse que a igreja, ela cresce por aquilo que ela apresenta. Uma vez um pastor me disse, o prédio onde você reúne, chama isso de igreja,
A igreja onde você se reúne com os irmãos já está cheia. Se você não alugar um prédio maior, ela para de crescer. E ele me disse isso muito sério. Então, quando você pensa assim, você pensa que a igreja é uma espécie de negócio. E que você abre e fecha. Muda pela estratégia da localização geográfica. Escolhe o ponto por ser mais destacado. A igreja de Jesus nasce onde o evangelho é acolhido, sem restrição no coração. É ali que ela está. A igreja de Jesus não nasce quando a gente abre as portas e inaugura com a placa. A igreja de Jesus nasce quando a luz brilha no coração e o pecador arrependido se entrega e nasce de novo. Ali a igreja de Jesus vai nascer. Você consegue entender isso? Então, em Atos, no capítulo 2, o Senhor está convertendo a maldição de Babel na bênção de Pentecoste. Porque em Babel, eles falavam uma só língua, e porque eles queriam se tornar um monumento, o próprio Deus desce e confunde as suas línguas. Em Pentecostes eles estão com o mesmo coração, eles estão no mesmo lugar, esperando a mesma coisa. Por isso o Senhor desce e une as suas línguas a partir da palavra dele, que entra no coração deles pelo Espírito. Mas ele não permite que eles tenham consciência sobre o que ele está fazendo. Por isso ele faz de forma sobrenatural, pelo seu Espírito, para que não haja mistura, para que não haja confusão, como houve em Babel. É tão louco isso, Rafa, que em Babel, ele os confundiu para eles não se entenderem. Em Pentecostes, eles pareciam embriagados e todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Imagina, lá estava todo mundo, cara, os caras tinham engenheiro, tinha tudo, tinha elevador no prédio, que ele era top. Acima de 4 andares tem que ter elevador e tal, coisa linda. Projeto de incêndio. Deus vem e acabou com tudo. Não tinha todo mundo sóbrio. Tem muita sobriedade na igreja que para Deus é embriaguez. Mas tem muita embriaguez espiritual que para Deus é sobriedade. Sabe por que os homens estão procurando coisas para se embriagar? Porque a maioria deles não está embriagado do Espírito. Embriaguez de si mesmo é a pior de todas. E essa é a que mais tenta os ministros. É a embriaguez de si mesmo. Mas só está correndo o risco disso homens que não estão embriagados do Espírito. Porque para Deus, quando você está embriagado do Espírito, ali está a plataforma adequada, de onde Ele pode falar aos corações que Ele deseja alcançar. Você está aí? E o que acontece como conclusão de Atos capítulo 2? A igreja que recebe o Espírito se torna uma igreja enviada. Ela já havia sido, mas para acontecer ela precisava esperar a promessa. Quando a promessa vem, essa igreja começa a se espalhar até chegar em nós. Esse é o tipo de igreja que o Senhor está nos chamando para ser. Imagina se o Senhor não voltar nos próximos 100 anos. E um dia, o seu neto, seu bisneto, está visitando uma igreja no Nepal. E ele ouve naquele dia alguém contar a história. Sabe por que essa igreja existe? Porque um dia, irmãos do Brasil ouviram o clamor do Espírito e trouxeram o Evangelho
e apresentaram Jesus Cristo crucificado a nós, e nós aprendemos a permanecer no Senhor. Imagina, porque do jeito que eu estou falando aqui, que o que somos, somos por causa daqueles irmãos, alguém vai dizer algo a respeito daqueles que foram e obedeceram o chamado de Deus para anunciarmos o Evangelho em todas as nações. Agora preste atenção, para concluir. A expressão que Jesus usa em Atos 1:8, Lucas usa uma expressão muito curiosa para traduzir essa coisa de ser testemunha, que é a expressão martúrio. Essa expressão ela deve ser traduzida como testemunha, mas o tipo de testemunha que o texto bíblico descreve é um pouco distante de testemunha, no sentido que nós usamos dessa palavra. Tem semelhança, sim, mas tem distinção de significado, de peso. E quase todos vocês já devem ter ouvido sobre a expressão mártire, ou martírio, que é a tradução para essa mesma palavra, martúrio, ou martírio. E a expressão que o Senhor usa, e Lucas registra, para dizer o que o povo dele se tornaria quando o Espírito descesse sobre eles, é essa. O poder de Deus não é para fazer sua vida dar certo. O poder de Deus não é para melhorar seu casamento. O poder de Deus não é para te abrir a porta na faculdade para você fazer o seu curso que você deseja. O poder de Deus é para te tornar um sermão vivo, uma mensagem encarnada. O poder de Deus é para fazer você assumir tal consciência de que se tiver que passar pelo fogo, eu não temerei. Se eu tiver que ser afundado dentro das águas, eu não vou morrer afogado. Se eu tiver que andar no ar, eu vou andar, porque eu me tornei a mensagem do Evangelho. Eu me tornei o testemunho vivo. Então qual é o convite do Senhor? O convite do Senhor é um tipo de igreja que se tornou um sermão vivo, que se tornou a própria pregação. É como se nós estivéssemos dizendo ao mundo, por onde nós vamos, quer conhecer a Jesus? Fique algumas semanas na minha casa. Conheça a minha família. Você quer saber como Jesus é? More comigo alguns dias. Quem de nós poderia dizer isso hoje? Quer saber como o meu Senhor é? Conheça a minha intimidade. Segunda coisa, irmãos, uma igreja que foi cheia desse espírito aqui, não sei de outro, mas desse aqui, ela vive com uma mochila nas costas, porque a toda hora, se o Senhor falar, ela está pronta para ouvir e obedecer, porque ela é como o Espírito. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. A terceira coisa, e eu encerro aqui, é que a grande comissão não é um convite, é um mandamento, é uma ordem. E como eu disse semana passada, eu digo novamente e concluo: só tem garantia de ter a presença de Jesus conosco até a consumação dos séculos uma igreja que está obedecendo o grande mandamento. Não a grande comissão. A grande comissão para aqueles que foram cheios do Espírito
não é mais uma grande comissão, se tornou um grande mandamento. E o que eles querem mostrar às nações? O seu amigo, o seu Senhor, o seu dono, porque entre as nações eles serão para ele o seu tesouro particular. Eu gostaria de chamar homens e mulheres para se tornarem mártires. Você que deseja colocar sua cabeça na bandeja, eu gostaria de convidar você nessa noite, meu irmão. Você que quer obedecer o Senhor, você que quer entregar sua vida para a glória dEle. Ah, mas Luiz, eu não sei de nada ainda, cara. Comecei a ler a Bíblia agora, mas meu coração está queimando. Ei, quando o Senhor falou comigo, eu tinha meses. Sabia de nada, cara. Só que eu senti aquela voz gritando dentro do meu peito. E eu vi o Senhor me dizendo que eu anunciaria o nome dEle entre as nações da terra. Que loucura, cara. Eu nem sabia se um cara como eu podia crer naquilo, se era lícito, mas eu criei. Naquele dia que eu ouvi a voz, eu criei. E hoje eu estou aqui, dizendo para vocês, essa igreja não existe em Cacoal para ser um monumento. Essa igreja foi chamada por Deus para ser parte do movimento que Ele está fazendo em toda a terra. Daqui, irmãos, nós enviaremos pessoas para vários lugares, para muitas nações. E se ninguém quiser ir, eu te garanto que eu vou. Eu te garanto que eu vou, irmão. Porque o Senhor não chamou a gente para edificar algo que vai tornar o nosso nome célebre. Ele chamou a minha casa, a minha família e a nossa família espiritual para fazer o nome dEle famoso em todas as nações. Todas as vezes que eu viajo, Bia, para pregar em algum lugar, e daqui a poucas semanas, 2 semanas, eu vou de novo, eu saio de casa com uma única missão: não o meu nome, mas ao seu nome famoso em todos os lugares. Eu não estou saindo de casa para ir cumprir uma agenda. Eu estou sair de casa para cumprir uma causa. Fazer o nome de Jesus famoso em todos os 4 cantos da terra. Você pode orar comigo. Entregue a sua vida ao Senhor, ao propósito do Senhor. Se consagre para Ele. Se consagre para Jesus. Se consagre para o Senhor. Se consagre para fazer o nome dEle conhecido. Peça para Ele colocar uma nação no seu coração, uma etnia. Peça para Ele colocar um povo dentro de você. Senhor, eu oro, Senhor, e abençoo os meus irmãos nessa noite. Que aqui nessa casa, Senhor, o Senhor tenha quem escolher para enviar. O Senhor tenha quem escolher para enviar. Que o Senhor tenha quem escolher para enviar. Nós oramos em nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos. Fala no coração de cada um deles
aqueles que o Senhor deseja separar nessa noite. Fala com ímpeto, Senhor. Toque com o seu espírito esses que o Senhor quer para si nessa noite, esses que o Senhor está requerendo hoje. Esses que o Senhor está pedindo para serem teus completamente nessa noite. Marca-os, marca-os, marca-os com uma palavra direta. Fala o nome dele, Senhor. Fala o nome dela, fala no coração dele, fala no coração dela. Dá-lhe uma experiência com sua glória hoje. Eu abençoo, Senhor, com coragem para se manifestar, com coragem para se apresentar ao Senhor, com coragem para assumir responsabilidades, ainda que quando nós olhemos para nós mesmos, nós não nos achemos capazes, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos com fé, com perseverança. Torna-nos, Senhor, o seu todos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.